Coletiva, técnico Marcelo Cabo. Marcelo Cabo, boa noite. Parabéns pelo resultado. A gente vê o seu semblante bem diferente, de certa forma, né? Porque é um resultado que o CSA precisava muito. Fica distante a um ponto somente desse G8. E o time teve um comprometimento, creio que maior do que nos outros jogos. Uma atuação melhor, principalmente no segundo tempo, Cabo. Boa noite a todos. Importante vitória, né? Para o momento que a gente está na competição. É uma competição muito difícil, muito árdua. A gente precisa fazer uma competição de recuperação. E a gente acabando essa rodada a um ponto da zona de classificação, isso nos traz mais motivação para seguir em frente. Então é uma vitória importante contra um time que estava no G8, um time que tem 5 derrotas no ano todo, um time que é muito difícil ser batido. Mas eu quero parabenizar primeiro o nosso torcedor que esteve aqui durante 90 minutos, encheram o estádio, jogaram com a gente. Tenho certeza que eles saíram daqui muito felizes porque eles entenderam da entrega dos atletas, do que eles propuseram a fazer dentro do campo. Esse é o CSA que eu quero, que eu venho trabalhando. É um CSA dentro do campo competitivo, organizado, concentrado, sabendo jogar a competição, que é uma competição muito difícil de ser jogada. E parabenizar os atletas, os jogadores que se entregaram. A gente tinha um compromisso semanal, um pacto semanal de que hoje era um divisor de águas para a gente dentro da competição. Se a gente vence, a gente entra na briga de verdade pela classificação, mas se a gente tem um resultado negativo hoje, a gente tem que começar a olhar para a parte de baixo da tabela. Então eu conversei com eles e fiz eles entenderem que hoje era o jogo do ano. Era o jogo que a gente podia vencer, um divisor de águas, e virar a chave da sequência que a gente não vinha com vitórias. Eu acho que a gente venceu, convenceu, a gente teve resultado, teve performance. Então, parabéns aos nossos jogadores, parabéns ao nosso torcedor que nos incentivou. Temos uma semana de trabalho aí muito difícil, árdua, porque, um adversário muito difícil no próximo final de semana, mas temos uma semana boa de trabalho. Nós estamos com um ambiente muito bom internamente, no nosso dia a dia, todos estão caminhando para o mesmo lado, estamos com um foco que é buscar essa classificação. Primeira meta, buscar essa classificação do CSA para a próxima fase. Não adianta hoje falar de acesso se a gente não classificar. Então, dividimos a nossa etapa em metas. Nossa primeira meta é buscar a classificação. Temos os jogos pela frente, e aí temos 3 jogos em casa, né? 3 jogos importantes para a gente poder fazer o dever de casa e buscar os pontos necessários fora para a classificação. Ô, professor, boa noite, parabéns pela vitória. A gente falava que hoje era um jogo que poderia ser um ponto de virada para o CSA na Série C, como o senhor reforçou isso. No primeiro tempo, a equipe teve muita dificuldade na saída de bola. A entrada do Maciel foi justamente para melhorar essa saída de bola do CSA? Exatamente. Parabéns pela sua leitura. A gente tinha 2 jogadores de muita intensidade no meio-campo, né, que eram o Moisés e o Bruno. E o Bruno saindo um pouco mais, tanto que ele chegou 2, 3 vezes ali bem para poder finalizar ou dar a pré-assistência. E aí a gente estava ainda com um pouco de dificuldade nessa construção da primeira bola e nessa chegada um acabamento melhor, um refino melhor, esse acabamento. E o Bruno tomou o cartão amarelo, então eu optei em deixar o Moisés mais consistente na proteção e colocar o Maciel, que ele pudesse, junto com o Thomas, fazer a criação da equipe, tirar esse desafogo na hora que a gente era pressionado. É uma característica do Maciel, né? Maciel é um segundo volante, camisa 8, que tem essa qualidade no passe, na finalização, tanto que ele foi premiado com gol, chegada boa dele. Assim, é bom que o grupo hoje, com a chegada do Rainer, do Maciel, dos jogadores do Abner, me dá opção, né? Conforme a leitura de jogo, a gente propiciar algo melhor para que a equipe possa crescer. Então, a gente acaba... Foi por essa razão que eu coloquei o Maciel. O Maciel fez uma semana de treinamento muito boa. Confesso a você, eu precisava primeiro dar um start, mas eu já tinha essa substituição em mente, porque ele fez uma semana de treinamento muito boa e é um profissional que vai nos ajudar bastante. Professor, Iverson da CBN, você citou que esse jogo poderia ser uma virada de chave, assim como deve ser, mas não só para o CSA, para você também, né, que vinha de uma sequência não só aqui no CSA, mas no Remo também. Isso tira também um peso de cima da comissão técnica? Não, isso aí eu fico tranquilo quanto isso.
A gente passa por umas fases que às vezes a vitória não vem, mas eu tenho muita convicção na minha capacidade como treinador, na minha convicção de construir equipes. Eu acho que a minha história recente diz por si só. Então, eu não carrego peso de venceu, não venceu. Esse ano eu fiquei 10 jogos, 10 vitórias. Isso não me envaideceu. Esse ano eu tive a maior sucessão de vitórias de um time no futebol brasileiro. Eu não me tornei melhor por causa disso, também não me tornei pior quando as vitórias ficaram escassas, entendeu? Então, eu tenho convicção no que eu faço, no que eu preparo, no que eu trabalho. Acho que essa vitória hoje não é a vitória do Marcelo Cabo, é a vitória do CSA, uma vitória importante, onde a gente precisa virar chave com essa vitória. Só deu para perceber que no primeiro tempo o CSA conseguiu agredir muito o adversário, ter muitas oportunidades, e no comecinho ali do segundo acabou tendo que o São José teve um pouco mais de espaço. Isso daí foi algo intencional dentro do treinamento? Como é que era a proposta para esse início do segundo tempo, apesar de que o senhor fez uma mudança ali justamente para tentar mudar, né, a maneira de jogar na segunda etapa? Não, justamente não. A gente jamais, pelo contrário. Nosso discurso de intervalo foi que a gente voltasse para o segundo tempo como entramos no primeiro tempo. A gente precisava buscar o segundo gol, porque, se você lembrar os 2 últimos jogos, a gente saiu na frente, tomou um empate com gols estranhos. A bola bate num, bate na trave, sobra. O cara vai chutar, a bola rebate, sobra. E acabou que a gente conversou no intervalo justamente para que a gente pudesse também buscar logo o segundo gol, e, se possível, o terceiro, para a gente não ficar por uma bola de escanteio, por um contra-ataque, numa falta. Tanto que a postura, eu tiro um jogador de mais marcação e coloco um jogador de mais construção, que é o Maciel. Natural, o São José perdendo o jogo, eles têm muita bola longa, né? Eles exploram muito essa diagonal longa com os 2 extremos, que é muito rápido, e a gente precisou ajeitar também a bola parada de lateral, que acho que eles levavam mais perigo com a gente, eram os laterais ofensivos longo na área. Aí no intervalo a gente conseguiu corrigir, a gente não sofreu mais. Eles têm, acho que 3 ou 4 gols no campeonato de bola parada, eles têm uma bola parada muito boa. Mas hoje parabenizar o comportamento defensivo da equipe, que soube sustentar 1-0 e ampliar para 2-0. Tivemos até a oportunidade de ampliar o placar, né? Então, assim, o jogo, é aquilo que eu falo, dentro do jogo tem vários jogos, né? Às vezes o adversário consegue ter um melhor encaixe durante a partida, bota a gente para trás, mas em nenhum momento. Eu te confesso que ali, aos 35, quando eu botei o Iago, eu trouxe a marcação um pouco mais para o bloco médio. Porque o que eu fiz? Eu tentei alongar a segunda linha com 5 jogadores, porque eles estavam lateralizando muita bola e buscando essa diagonal nas costas da linha, do Juan e do Everton. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma linha de 5 na frente da linha de 4, para que não tivesse essa transição de bola, que ele pegasse o lado contrário a gente, que é uma característica do São José. Aí acabou que o Iago também entrou bem, todos entraram bem. Eu acho que a gente teve boa leitura de jogo, a gente conseguiu neutralizar aquilo que o São José tem de forte e capacitar a equipe para que a gente pudesse ampliar o placar, e acabamos fazendo 2-0, que nos trouxe uma maior tranquilidade no jogo. Mas a todo momento, uma vez ou outra, a gente teve o jogo, perdemos o controle do jogo, mas quase em 3/4 do jogo a gente teve o controle do jogo. Cabo, a desenvoltura do Raiva Negas, a gente imagina que seja muito melhor do que a de hoje. É um cara que veio, né, já há pouco tempo treinando, inclusive com o grupo. Você chegou a fazer uma inversão. Eu percebi de um lado para o Iago Teles e ele voltou ali para o lado direito, né? Porque o Iago, inclusive, é um cara mais do mano a mano, né? Não sei se é a mesma característica que você pode ter de um jogador como o Raiva Negas. Gostaria que você falasse também dessa inversão e do que pode se esperar um pouco mais do Raiva Negas em campo. A gente tem que analisar, né? O jogador vem de uma competição fora do Brasil, né? Ele vinha numa sequência de campeonato nacional, sul-americana. E aí ele chegou numa segunda-feira, né? Teve 5 sessões de treinamento, e aí precisa, né, a ambientação, a climatização, ele precisa conhecer melhor o conjunto da equipe, mas a gente precisa colocar para jogar, senão a gente vai protelar a capacidade de um jogador desse. Então ele foi até onde ele aguentou, até aos 20 do segundo tempo ali, e teve uma boa entrega, teve boas ações do jogo, boa participação. Tenho certeza que ele vai crescer conforme as partidas. E o Iago é mais 1 para 1, mais drible, mudança de direção, finalização. O Rai é mais posicional, é o cara que vem mais na entrelinhas, recebe essa bola, uma finalização extraordinária. O Rai é um ótimo finalizador, jogador mais experiente, né, mais cadenciado. E aí eles se completam. Eu comecei, né, e fiz a inversão, porque eu estava entendendo que essa ida
do Telles de fora para dentro, ia ter um espaço muito grande entre o líbero deles e o zagueiro da direita. Estava oferecendo, tanto que o Iago foi muito bem pelo aquele lado esquerdo ali. Então, assim, foi uma leitura que eu fiz do Rai vir mais por dentro, oferecer o corredor para o Everton e criar mais amplitude e profundidade com o Telles para que pudesse explorar as costas do zagueiro direito. O Iago foi muito bem na maioria dos lances, né, no mano a mano individual, ele conseguiu se sobressair. Agora teve um momento ali no finalzinho do jogo que deu para perceber que o senhor chamou a atenção. Isso é justamente também, obviamente faz parte do jogo, para que ele tenha um momento ali na partida para dar uma segurada, tentar cadenciar um pouco mais. O que é que você pensou naquele momento para também dar uma segurada no Iago Telles? Porque esse final de jogo, ele é um jogador importante, já estava ali 40 e pouco, então era um contra-ataque que ele desacelerou o jogo para tentar uma caneta. Eu acho que ele tem que usar a arte do futebol, eu sou a favor disso, mas ali eu já estava preocupado, o banco deles reclamaram, foi dentro, a comissão técnica, o próprio jogador dentro do campo, e aí fica uma preocupação com uma entrada mais brusca, a gente perdeu um jogador importante como o Telles, e assim, a gente tem que usar a habilidade, a técnica, mas verticalizando o jogo. Ele desacelerou para tentar uma jogada plástica, mas ali foi só um bate-papo ali para corrigir ele, porque o Telles é um jogador de muito talento e ainda em amadurecimento, está em crescimento na carreira, e a gente tenta ajudar ele no dia a dia, no possível, tentando esse tipo de orientação. Lá vai o Cabo para Belém, hein? Agora Paysandu no domingo. Como é que será essa semana, hein, Cabo? Uma semana de muito trabalho, uma cidade que eu tenho o maior apreço, o maior respeito, e a gente vai trabalhar bastante para buscar o nosso objetivo, que é a Começa vitória. amanhã já? Não, amanhã é folga, já estava programada uma folga geral, eu acho que a gente joga só no domingo, geralmente a gente estava usando esse dia de folga para voltar de fora, né? Mas é importante também que o jogador tenha esse tempo com a família, que ele tenha esse tempo de recuperação, né? Folga não, é descanso, né? Amanhã é dia de descanso com a família e terça-feira a gente retoma os trabalhos na parte da tarde lá no nosso treinamento. Muito obrigado. Boa noite, coletivo encerrada.